a aula 3 sobre o meio ambiente. Essa aula ela é muito importante, porque ela vai falar da concentração de terras, da fome, da sustentabilidade, da soberania alimentar e da sustentabilidade alimentar. Vamos começar analisando o gráfico de concentração de terras e produção de fome. Bem, esse é o percentual de latifúndios por área e por região total no nosso país. Um latifúndio é uma propriedade que ela tem 600 vezes o tamanho de uma propriedade regional. Como assim? Não entendi. Bem, você tem ali uma pequena sociedade naquela região. Na nossa região, por exemplo, qual que é o tamanho médio? Estima-se o tamanho médio das propriedades rurais. Um latifúndio tem que ter 600 vezes este tamanho médio. Só para vocês terem uma ideia. Bem, o centro-oeste do Brasil é a parte que tem mais latifúndio, concentra 75% de áreas latifundiais. O sudeste, 33%, o nordeste, 41%, o sul, 33% e o norte, 25%. Vamos lá. Uma das discussões sociológicas relacionadas aos problemas socioambientais se desenvolveu nos debates sobre o ambiente e a sustentabilidade. É a questão da fome e da segurança alimentar. O tema da superação da fome e da pobreza também trouxe à tona uma discussão sobre o modelo de desenvolvimento que está associado ao capitalismo. A ideia difundida no século XIX, sim, no século XIX, o que se acreditava? Acreditava-se que a fome e a pobreza serão resultados de uma produção de alimentos insuficientes em relação ao crescimento da população. E essa ideia foi totalmente criticada e superada ao longo do século XX. Como assim? Bem, eles acreditavam até o século XIX que as pessoas elas iriam se reproduzir em tamanha quantidade que não haveria alimentos suficientes para todos. Viu-se que isso não é bem uma verdade. Então, essa ideia foi superada ao longo do século XX e trouxe à tona uma discussão. Que discussão é essa? É sobre o modelo de desenvolvimento que a gente está tendo, que está totalmente relacionado ao capitalismo. O que o capitalismo tem a ver com isso? Bem, veremos. Falta alimento? Será? Então, não falta alimento. Produzem muito mais alimentos do que se consome. Se joga muito alimento fora. Não no Brasil apenas, mas em todo o mundo. A persistência da fome é simultânea à existência de grandes propriedades de terra, concentradas nas mãos de poucas pessoas e grupos. Produção voltada para o lucro. E, contraditoriamente aos grandes avanços técnicos que permitiram maior produção em tempo cada vez menor. Ou seja, se produz mais em menos tempo. Isso não é suficiente para acabar com a fome. Interessante? Então, por quê? Bem, essa simultaneidade demonstra que a fome e a pobreza não resulta da insuficiência técnica. Não falta técnica para se produzir muito. A produção e distribuição de alimentos ou falta de solos férteis. Não, tem solos férteis, tem produção, tem distribuição. Na verdade, esses problemas são políticos, são sociais e são econômicos. O lucro sempre está acima de tudo. Que novidade, não é mesmo? Nossa, professora, não sabia. Você nunca falou isso. Fiquem atentos. Bem, apesar do aumento da produção de riquezas e de alimentos na sociedade industrial capitalista, se produz mais, tem mais alimento, né, mais tudo. Os mecanismos de mercado conhecidos não são capazes de distribuir esses recursos para eliminar a fome e a pobreza. A superação desse cenário envolve políticas que garantem os direitos básicos aos mais pobres. E essa discussão sobre a construção de outro modelo em desenvolvimento, ao qual, para muitos países, deve partir da implantação de uma reforma agrária. Então, vamos lá. Como superar esse cenário onde a gente produz, mas não distribui de maneira correta? Como superar esse cenário onde falta alimento para uma parcela da população, onde falta garantir direitos básicos aos mais pobres? Bem, alguns acreditam que isso deve acontecer por uma reforma agrária.
um minutinho para falar sobre a reforma agrária. Não é você, meu amiguinho, que tem um sítiozinho em Atalaia, em Ângulo, não é de vocês que a reforma agrária vai tomar terra. Não. Então, o que é reforma agrária? Vamos ver. Vamos pular aqui e a gente já volta para o Josué. A reforma agrária é uma política de reorganização da estrutura fundiária. Eu não acabei de falar, de mostrar um gráfico ali para vocês, mostrando que existem terras, grandes latifúndios. Pois bem, esses latifúndios, que excedem 600 vezes o tamanho das propriedades rurais daquela localidade, que seria o seu sítiozinho para quem tem, muitos deles não são produtivos. Como assim, professora? Não se produz nada. São terras ali que estão paradas, sem cultivo. Bem, então a reforma agrária pretende reorganizar essa estrutura fundiária e tem como objetivo democratizar a propriedade de terra, permitindo o acesso de todos os que quiserem produzir nela. Como as terras produtivas estão centralizadas nas mãos de poucos proprietários, para essa reestruturação é necessário que o Estado desaproprie terras de grandes latifundiários. Não é os meus tios que têm um sítiozinho aqui, um sítiozinho ali, nem os pais de vocês, nem essas propriedades das nossas pequenas cidades. Eu acredito que as nossas cidades nem têm tamanho suficiente para existir um latifúndio nessa região, só para vocês terem uma ideia. Bem, que possuem grandes fazendas. Muitas dessas fazendas, como eu já disse, são improdutivas. E as redistribui. Então, pega essas fazendas improdutivas nas mãos de poucas pessoas e redistribui para pequenos agricultores, para camponeses, sem terras e trabalhadores rurais. Bem, Josué de Castro, a gente já ouviu falar dele. Lembra lá atrás, quando eu mostrei para vocês o documentário, pelo menos eu pedi para que vocês assistissem, da globalização do Milton Santos? Ele cita A Geografia da Fome, que é o livro do Josué de Castro. Ele é bem interessante. Josué de Castro, em seu estudo clássico Geografia da Fome, analisou de maneira sistemática o fenômeno da fome no Brasil, afirmando que essa não é um problema natural, nem um produto da superpopulação. Não, a fome não é natural, ela também não é produto. Tem mais gente do que não. Mas a fome é resultado das opções políticas e econômicas realizadas pelos países. Ele ressaltou que nenhum fator era mais negativo para a situação do abastecimento alimentar do país que uma estrutura agrária atrasada. Sendo dessa forma, a reforma agrária é uma necessidade histórica. Gente, vamos... História. Um tiquinho assim, rapidinho. Quais são as regiões do Brasil que concentram menos latifúndio e por quê? Bem, o Sul está entre essas regiões que possuem menos latifúndios por um motivo óbvio. Colonização. Não creio, sim. Vamos lá. Lembra quando resolveram colonizar o Brasil, que pegaram e falaram assim, deixa eu fazer aqui um negócio, eu vou pegar aqui o Brasil, pegaram um mapinha do Brasil, distribuíram em 15 capitanias hereditárias para 13 capitões donatários? Sim. E daí, professora, o que isso tem a ver? Bem, algumas prosperaram, outras não. Mas essa estrutura de pegar uma grande propriedade e distribuir para uma pessoa vem da colonização do nosso país. É histórico. O Sul, quando teve a política de imigração, trouxe para cá, para incentivar a imigração na nossa região aqui, o quê? Muitos imigrantes, e esses imigrantes, nessa região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fizeram a chamada agricultura familiar, pequenas propriedades de terra, onde normalmente só a família e poucos funcionários trabalhavam. É familiar para vocês? Sim! Por que sim? Porque a gente tem isso até hoje. Várias propriedades, não são gigantescas, permanecem nas mãos aí de algumas pessoas da cidade, mas no caso, agricultura familiar, não são grandes latifúndios. O cara tem, mas não é o suficiente para ser um latifúndio, meu irmão, tá? É igual classe média não é elite no Brasil, a gente tem que acordar para algumas coisas. Bora!
Esse é o Josué de Castro, né? Ele é médico, geógrafo pernambucano, professor da Faculdade de Medicina do Recife, catedrático de Geografia Humana na Universidade do Brasil, Federal do Rio de Janeiro, deputado federal de Pernambuco. Publicou entre vários livros de Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Obras que se tornaram internacionalmente consagradas pelo pioneirismo dos estudos científicos sobre a fome no Brasil e no mundo. Entre 51 e 55, foi presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e com o golpe civil-militar, ótimo, o golpe é maravilhoso, o cara teve seus direitos políticos cassados pelo AI-1 e radicou-se em Paris, teve que fugir, assim como Milton Santos, ele também teve que fugir para Paris, porque a ditadura adora gente que estuda, né? Não. Resolvemos isso. Bem, o que essa charge quer dizer? Gente, por que eu coloco tanta charge? Preciso encontrar no Enem, no vestibular, em tudo quanto é lugar. E não tem nada mais triste do que um adolescente que acabou de se formar não consegue interpretar uma charge. Não tem. Não tem. Usem o tempo de vocês para aprender. Não tem. É feio. Obrigada. Bem, agronegócio. O que mostra? É muito atual, né? É de 2012. Super atual. Algumas falas que eu já falei na aula passada, tipo, vamos abrir porteira, vamos arrumar um ministro que recebe dinheiro aí, assim, quantias volumosas, ninguém sabe de onde, e assim por diante. Vários estudos da sociologia, antropologia e geografia procuram apontar a relação entre o modelo socioeconômico vigente, ou seja, o capitalismo, e a existência de milhões de pessoas em situação de pobreza extrema e fome, mesmo com os meios técnicos para a superação do problema. Ou seja, a gente tem os meios, os avanços tecnológicos que permitiram a produção industrializada de alimentos, acompanhamento das condições do tempo, possibilidade de superar condições climáticas difíceis de algumas regiões, subsídios do governo, a gente tem tudo para produzir mais. Então, por que tem gente que passa fome? Modelo socioeconômico vigente. Principalmente, observem o que eu vou falar agora, prestem atenção. Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, avisando que o Estado deveria intervir na economia e garantir os direitos básicos da população, essa matéria a gente estudou no primeiro trimestre. Lembra que a gente estudou sociologia do subdesenvolvimento e do desenvolvimento? Pois bem, eu falei isso para vocês, que o mercado se regulando sozinho, a quantidade de pessoas pobres, miseráveis, explodiu de uma maneira incontrolável. Ficou insustentável aquela situação. Então, eles chegaram à conclusão de que não tinha como deixar a autorregulação do mercado. Não. O que fazer? Intervencionismo. O mercado deve intervir na economia para garantir a segurança social, para garantir direitos básicos, alimentação, saúde, moradia, etc. A fome passou a ser compreendida como uma das evidências mais claras de que o mercado capitalista não seria capaz de reduzir as desigualdades, mesmo com os meios técnicos disponíveis. Pois bem, após as grandes guerras, olha, isso que eu queria que vocês, após as grandes guerras do século XX, o restabelecimento da paz levou em consideração problemas para a reorganização da ordem social e a manutenção da vida humana. Como que eles iam se reerguer, né? A defesa de um estado do bem-estar social, que a gente estudou no segundo ano, vocês devem se lembrar, capaz de garantir os direitos básicos dos povos, pode ser interpretada como uma ação da sociedade para estabelecer as condições mínimas de sobrevivência e superar a quebra de laços sociais decorrentes da pobreza. Então, o bem-estar social, né, o estado do bem-estar social que a gente viu, que acabou sendo aí, em grande parte do mundo substituído pelo neoliberalismo, mas ainda existem alguns países incríveis, como a Holanda, a Dinamarca, entre outros, eu não me recordo de todos, infelizmente. Não sou Wikipedia, nem o Google. Mas esses países utilizam os seus impostos, eles pagam muito imposto, 42%, de 42% a 43% de tudo que eles pagam são impostos, mas são revertidos para a população. Não é que nem no Brasil, a gente paga entre 32% e 38%, mas não tem nada que volta quase para a gente. O SUS é bom, defendam o SUS. Beijo. Bem, e educação pública, né? Imagina se vocês tivessem que pagar, que beleza. Eu não tinha estudado. Bem, a defesa de um Estado, então,
foi para superar essa pobreza, superar esses laços. Mas acabou, né, deixando aí de existir em grande parte do mundo, porque o capitalismo é mais importante, não é mesmo? A geração de lucros e riquezas. O que importa se as pessoas no mundo passam fome? Um minuto para observar essa imagem. Não queria colocar. Por que eu coloco esse tipo de imagem que choca? Porque, para a gente entender, eu mesmo ganhei 6 quilos na quarentena, porque eu tenho o que comer. E como mais do que preciso. Dá para perceber. Enquanto isso, tem gente que não tem o que comer, não tem nada o que comer. Nesse processo, o Estado foi reconhecido como o principal agente para a promoção da coesão social, mediante a criação de garantia de direitos com base no conjunto de direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. Lembra os direitos que nós estudamos no segundo ano? Espero que lembrem. Estariam garantidos o direito também à vida, de acordo com essas concepções. Claro, se você não come, você morre. É o óbvio. A pobreza e a fome, no entanto, permanecem endêmicas em regiões onde as populações tradicionalmente afetadas pela expansão do capitalismo, como também em áreas rurais da América Latina e territórios da África e da Ásia, onde ocorreram conflitos armados e políticos. Para a Organização das Nações Internacionais, como a ONU, seriam necessárias políticas mundiais específicas para essas regiões. Então, sim, umas regiões são mais afetadas pela fome do que outras. Inclusive, algumas regiões do país, a gente sabe que são muito mais afetadas pela fome do que outras. A gente tem fome aqui na nossa região? Tem. Dá para se comparar com o Norte, Nordeste? Não todo o Norte e Nordeste, a gente também não pode generalizar, não, gente, mas algumas partes ali? Não dá para se comparar. E por que não dá? Porque são relações estruturais, como eu acabei de dizer, são históricas. Não tem a ver com nenhuma outra coisa. Charge de novo. Ano 2011. Sim, o lucro vale mais do que a vida humana. É importante lembrar também que para países capitalistas ocidentais, observem. Durante a Guerra Fria, não vou nem ler. O que os países fizeram? Olha lá. Vou ler, tá, né? Porque depois vocês vão ler o livro. É importante lembrar que para os países capitalistas ocidentais, no contexto da Guerra Fria, essas regiões estavam mais influenciáveis pelo bloco soviético. Por quê? Porque tá fome. Aí vem os soviéticos assim, falam assim, galera, nós vamos acabar com a pobreza e com a fome, nós vamos pegar tudo, vamos dividir para todo mundo. Quem tá passando fome, quem tá em desespero vai falar, ótimo. Hoje a gente sabe que o socialismo não rolou, mas naquele momento era uma alternativa à pobreza, à miséria, à fome, à desigualdade. Eles acreditavam piamente que aquilo poderia dar certo. E sim, quanto mais pobre o país era, mais influência do socialismo ele poderia vir a ter. Então, esses países capitalistas, para não perder essas regiões para o socialismo, fizeram o quê? Uma blindagem contra essa influência por meio de política de redução da pobreza. Então, eles falaram, opa, vamos reduzir a pobreza aqui para esse povo. Se a gente não fizer isso agora, eles vão virar socialistas e a gente vai perder essas regiões de influência. Como assim região de influência? Gente, imperialismo, neocolonialismo, lembram? Imperialismo, área de influência para poder vender os produtos industrializados, pegar matéria-prima, isso não mudou. Mudou a forma de fazer. Hoje só não tem uma rainha com um chicote nas nossas costas, um rei. Mas tem o quê? Um Deus que me perdoe. Aquele que a gente não pode falar o nome. Assim, as políticas contra a pobreza e a fome foram consideradas e ainda são estratégias por agências multilaterais e tiveram um papel central na evolução do capitalismo desde os anos 50. Vamos ver. Preciso falar algo? É surreal. É surreal. Eu já falei para vocês, gostaria que vocês assistissem um filme chamado... Tem nada a ver com isso, só para... O Menino que Descobriu o Vento. Talvez vocês já tenham assistido. E amado. Eu odiei. Sim, muito. Eu odiei muito. Porque o filme é ruim?
Então por que você odiou, professora? E os méritos do menino? Os méritos do menino me irritaram. Não pelo mérito que ele teve, ele foi ótimo, ele foi incrível. Mas por todas as adversidades que o menino teve que passar, porque os líderes econômicos, o líder do país, na verdade, é um merda. Porque não fazem as políticas públicas necessárias para levar água, para levar saneamento à população. Pelo contrário,